Nós vamos pregar de Jesus o menino. O que podemos dizer sobre Jesus o menino? E nós vemos em Lucas capítulo 2, versículo 39. Lucas capítulo 2, versículo 39 em diante. Nossa primeira leitura desta noite. Ok, irmãos, podemos ler? Amém. Amém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem a sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andando o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e respostas, e quando viram, maravilharam-se dele. Sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Porque me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia, e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e para com os homens. Senhor nosso Deus, neste momento interessante, na presença da sua amada igreja, pedimos que o Senhor, humildemente, diante desse servo, que o Senhor possa nos atender, dar compreensão e poder falar no coração de cada um. Em nome de Jesus, o qual nós vamos tocar neste assunto, seu Filho amado, nós te agradecemos. Amém. Certa vez, há alguns anos, nós pregamos sobre Jesus indo à festa de Jerusalém. O enfoque da pregação era outro, mas hoje nós vamos despontar para o lado anormal de Jesus. Desde quando e desde antes o seu nascimento. O fato interessante é que os que estavam ao lado de Jesus, desde menino, quando ele despontava precocemente na graça de Deus, com sabedoria além de qualquer outro menino entre os judeus, embora não entendiam de que escola era esta assustadora sabedoria, sendo filho de pai simples, um carpinteiro e uma doméstica. Na Galiléia não existia escolas de elite. O filho de pai simples veio cheio de sabedoria e fortalecido no poder de Deus, sua única fonte de sabedoria suprema. No demais, como homem e menino, a educação vinha dos pais e o poder vinha de Deus. Amém? Jesus era impressionante entre os homens, desde menino, desde criancinha. Nós vemos nessa leitura, quando seus pais voltaram a Galiléia, porque eles estavam em Jerusalém na festa da Páscoa, para a sua cidade de Nazaré, nós vemos Lucas dizer, no versículo 40, e o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Também nós vemos nessa leitura inicial
em 52, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, isto é, ele ia ganhando o corpo de homem, cabeça formada de um homem, tudo ao seu tempo, coisas de meninos para os meninos, coisas dos jovens para os jovens, coisas de adultos para os adultos, isto é, crescer em estatura. Jesus ia normalmente crescendo entre os homens, mas destacando entre os homens. E ele ganhava a graça de Deus e a graciosidade entre os homens também. Mas isto foi o início, porque aos 12 anos, na viagem com seus pais para Jerusalém, ele teve a oportunidade de se apresentar aos doutores do templo, aqueles homens que sabiam de tudo sobre a lei de Moisés, na ocasião da Páscoa e a festa contígua dos pães ázimos. Imagino, irmãos, como deve ter sido surpreendente aquele simples menino, aos 12 anos, debatendo com homens doutores da lei durante os dias da festa em que estava ele com seus pais. Festa que seus pais o levaram na caravana dos galileus até Jerusalém, e por lapso dos seus pais, Jesus foi esquecido em Jerusalém. E nos propósitos de Deus, lapso dos pais e nos propósitos de Deus. Enquanto isso, seus pais voltavam para casa, e enquanto isso, Jesus debatia com os homens. Quando seus pais retornaram para Jerusalém, assustados, preocupados, na sua procura, lá encontraram Jesus. Veja no versículo 46, e aconteceu que, passado 3 dias, acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-o e perguntando para eles. Então havia um fluxo de comunicação entre Jesus e estes homens. E todos esses que participavam desta conversa com Jesus, menino aos 12 anos, admiravam da sua inteligência e as suas respostas inquestionáveis. Interessante é que desde o nascimento, Jesus continuou sendo o que ele sempre foi, o Salvador. Amém? 12 anos antes dessa leitura que nós acabamos de fazer, 12 anos antes dessa viagem a Jerusalém, nos dias da sua apresentação no templo, logo depois do seu nascimento, isto é, 8 dias, conforme nós vemos em Lucas 2, capítulo 21 e 22, e quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao templo ao Senhor. Nesse momento, Jesus chegou ao templo. E nós vemos que Maria já tinha tido um encontro revelador com o anjo Gabriel, e lá ele relatou, para não temer, que ela era bem-aventurada entre as mulheres e que ela ia ser a mãe do Redentor. Maria não se conteve, mas a partir daquele momento, depois no encontro com a sua prima Isabel, houve um consolo do Senhor e o Espírito Santo habitou entre elas para que essas 2 mulheres, pudessem compreender o que Deus estava fazendo nelas. Uma mãe de Jesus e outro seu primo de 2º grau, João Batista. 2 homens importantes para começarem a colocar para nós o Evangelho da graça. De forma, irmãos, que pelo Espírito do Senhor, sempre, estavam no templo 2 idosos, dos quais nós já fizemos uma pregação em 2017, se não me engano. Estava lá Simeão, um idoso que esperava o Redentor, e também uma viúva chamada Ana. E eles foram os que testemunharam de Jesus no templo naquele dia da apresentação de Jesus. Simeão, em Lucas 2 e 25, Simeão era um homem justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Deus se revela a quem tem princípios diferenciados. Como nós estamos falando que Jesus era um menino diferente,
qualquer um de nós que tiver princípios, entrega, zelo, desde menino, desde menininha, já conduz a vida nos princípios da educação dos seus pais em obediência e no segmento de obedecer ao Senhor, sempre vai ter coisas especiais na sua vida. Amém? Com Simeão e Ana não foi diferente. Simeão louvou ao Senhor e disse, veja em Lucas 2, 27, este homem justo que esperava a consolação de Israel, e pelo Espírito foi ao templo, e quando seus pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Amém? Eu creio que no Espírito Santo de Deus podemos fazer dedicatórias públicas diferentes de qualquer um. Simeão tinha um perfil, esperar a consolação de Israel. E Deus lhe deu o privilégio de comunicar, de fazer a comunicação certeira de que o Senhor agora poderia terminar a sua vida, porque ele já tinha visto a salvação vinda de Deus. Mas também estava no templo uma mulher viúva chamada Ana, aos 84 anos de idade. Essa mulher tinha uma característica, ela não se afastava do templo, o lugar dela era o templo, e ela servia a Deus 24 horas por dia, noite e dia, em jejuns e em oração. Glória a Deus quem tem uma irmã nesta na igreja. Eu creio que aqui nós temos algumas irmãs que têm esse perfil de Ana, e Deus se presencia melhor ainda. Em Lucas 2,38 nós vemos, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Isto é Ana. Como a profetisa Ana estava sempre no templo, naquela mesma hora não seria diferente ela não estar lá quando Jesus chegou. Ela tinha diligência de esperar Jesus. Logo que ela viu, pelo Espírito do Senhor, ela anunciou o Redentor. Na verdade, minhas irmãs que estão presentes, irmãs que estão nos ouvindo, Ana foi a primeira anunciadora, pregadora do Salvador presente. A partir do reconhecimento do menino Salvador. Isto é, ela pregou a salvação por Jesus, sendo ele ainda um menino de colo, enquanto este menino ainda mamava. Nada de estranho, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É pregado antes da sua vinda, durante a sua vinda, após a sua morte, como estamos hoje. Por que não pregar quando ele está na sua infância, entre Ana e Simeão? Independentemente da idade, ele sempre foi o começo e o fim. Ainda usando fraldas, ele já era o Redentor, o Salvador. Enquanto Jesus menininho chorava para que a sua mãe lhe desse mamar, ele já exercia o poder da salvação. Você pode crer nesse poder de Deus? João 1,14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Nós vemos Lucas comunicar este fato, e agora vemos João relatar, não mais nesse tempo como menino, mas como homem que já havia crescido em estatura e conhecimento de Deus. Porque na idade adulta, maduro quanto homem, equilibrado como homem, Jesus continuava incomparável, acima de qualquer ser humano, acima de qualquer potestade, de qualquer poder. Em todas as suas idades de homem, sempre foi no poder e na graça de Deus. Em todas as idades, Jesus cheio de graça, manso como o verdadeiro Cordeiro Pascal de Deus. Porque João anunciou, eis aí o Cordeiro Pascal. E cada dia mais Jesus era admirado por alguns,
mas por outro lado ele era invejado e odiado por outros. O fato é que Jesus mexeu com todas as estruturas religiosas e sociais de Jerusalém, a partir de Jerusalém, entre os maiores e os menores. Em Marcos capítulo 6, versículo 2 e 3, enquanto você está procurando e já objetivando para ver aqui na projeção, por onde Jesus passava, ou ele causava admiração, ou escandalizava alguns. Veja que chegando num sábado, começou Jesus a ensinar numa sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam dele. Veja aqui, quando Jesus assumiu o seu ministério, nos seus últimos 3 anos e meio, começaram a aparecer invejas e dúvidas e questionamentos sobre Jesus. Num certo ponto, muita admiração, agora já havia uma refutação a respeito de Jesus. Inclusive, irmãos, independente da idade, mas independente das pessoas, do caráter de cada um, é como observavam Jesus desde o seu nascimento, ou até antes da sua vinda. Até no anúncio do seu nascimento causou perturbação num rei chamado Herodes. Não só no rei, mas em toda Jerusalém, como nós constatamos em Mateus 2, 1 e 3. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Talvez uma informação que você ainda não saiba: quando Jesus foi anunciado o seu nascimento, o rei Herodes perturbou e toda Jerusalém. O que podemos dizer com isso para você? E que serve de lição para cada um de nós? Jesus nunca é nulo na vida de quem quer que seja. Ele não é nulo na vida de nenhum aqui, nenhum que está nos ouvindo. Ou ele perturba os mortos, ou ele salva os mortos. Assim são os seus discípulos. Nenhum crente pode ser nulo. No Sermão da Montanha, Jesus provoca os seus discípulos e ele diz: vós sois o sal da terra. Porque, meus irmãos, ninguém que se diz cristão pode ser sujeito sem sal, sem tempero, sem graça. Se Jesus era cheio de graciosidade, todos os discípulos e discípulas do Senhor devem ter graciosidade dele. Amém. Exalar o cheiro dele, o bom perfume dele. Amém. Ou também não pode ter luz escondida, tipo um sujeito apagado, que não comunica, que não anuncia. Para nada serve gente assim no reino dos céus. Ana, irmãos, a primeira coisa que ela foi fazer foi anunciar o Redentor. Simeão foi dizer: agora posso descansar porque eu vi o Redentor. Todos comunicativos, não tinha como esconder o que brotava no coração deles. Os discípulos devem ser simples, sábios, mas nunca tolos e calados. Seu exemplo foi simples. Desde menino viveu na simplicidade e entre os simples. Numa aldeia de pescadores, pessoas simples. Permaneceu entre os simples, no convívio dos simples até o fim. Embora um homem que poderia galgar outros patamares. A igreja do Senhor deve ser a cara de Jesus. Simples. Para viver entre os simples. Para provocar os arrogantes.
A igreja não é lugar de ostentação e de luxo. A igreja é lugar da palavra de Deus e deve estar cheio da graça de quem fundou a igreja. A igreja tem que ter o cheiro de Jesus, tem que ter o conhecimento de Deus. A igreja deve ser vista para o bem e o anúncio da sua pregação e cuidar do próximo. Jesus desde menino sobressaía para o bem e nunca para o mal, sendo que fazia parte da sua sujeição ser um bom exemplo para os da sua idade. Jesus era sujeito aos seus pais, como já lemos, isto era um menino filho de Deus, obediente aos seus pais terrenos, Maria e José. Cumpria tudo o dever de obediência aos pais e ao Pai do céu. Jesus tinha dupla sujeição e era um homem realizado. Exemplo de comportamento aos homens desde menino. Aqui entre nós, e você que está nos ouvindo, que tem filhos, meninos e meninas. Obediente aos pais, segue os passos do menino Jesus, que cumpriu o 5º mandamento. Como Paulo diz em Efésios capítulo 6, Paulo convoca os filhos: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo, justo de justiça. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Se alguém aqui quer ser sábio, ainda é moço ou moça, ainda tem pais vivos, honre seus pais, para que os seus dias sejam cada dia melhores. Jesus não apenas cumpriu o 5º mandamento, mas todos os mandamentos. E ele certa vez disse em Mateus 5:20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis nos reinos dos céus. Você deve olhar, meu irmão, e nós devemos olhar para as pessoas, e que se a sua justiça não sobressair a justiça dos homens, Jesus dá a resposta: de modo nenhum entrarei no reino dos céus, porque Ele é a justiça. Amém. E quem segue Jesus deve ter conhecimento de justiça. Amém. Não precisa ser advogado, mas precisa ser obediente à palavra de Deus. Amém. Não precisa defender leis, mas precisa obedecer à lei do amor de Deus. Amém. Então você vai ter o cheiro e a justiça que sobressai entre os homens. Porque Jesus sempre emparedou os seus discípulos diante de todos e às vezes em público. Saiba que é necessário assumir quem você é. E com muita propriedade acima do normal entre os homens que lhes observam, entre as coleguinhas de escolas que lhes observam, entre os homens do seu serviço que lhes observam, entre os seus parentes que te observam, entre a associação de aposentados que te observam. Por que não? Até Jesus voltar. Ao que parece, sua mãe Maria era a única que tinha uma compreensão particular dele. Desde a sua geração, e todo o impacto que se deu, ela sabia mais do que ninguém de tudo o que acontecia. Embora nós vemos que na festa ainda ela não soube por que Jesus ficou lá. Mas eu creio que depois ela entendeu. Voltando ao idoso Simeão, no dia da sua apresentação do templo, como nós já lemos, ele avisara particularmente Maria, com José ao lado, sobre o que lhe reservava. Veja Lucas capítulo 2, versículo 34 a 35. E Simeão os abençoou, isto é, abençoou Maria e abençoou José. Mas ele disse apenas para Maria: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Isto é, Jesus vai provocar muitas contradições entre os homens vão ficar perturbados, vão perder a razão do que eles acham. Então esse é sinal do que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E aqui era Maria que ouvia sobre o coração dela que ia ser transpassado da dor que ela ia sentir por tudo que ela ia ver no seu filho. E eis que este menino é posto para a queda. A palavra queda aqui, irmãos, é miséria, sofrimento, ruína, decepção. Aponta para estas circunstâncias.
Há uma referência clara à passagem que diz que ele deveria ser uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. E já Isaías já dizia em capítulo 8, versículo 14 e 15, então ele vos será por santuário para alguns, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, norte e sul, por armadilhas e laço aos moradores de Jerusalém. Lembra que nós falamos que quando anunciou o nascimento de Jesus, Jerusalém toda ficou perturbada junto com Herodes? Isaías já havia dito que Jerusalém ia se perturbar. E saiba mais, irmãos, o mundo todo se perturba no nome de Jesus. Creia ou não nele. E muitos entre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados e enlaçados e presos. Muitos esperavam um príncipe para um reinado temporal e nisto ficavam decepcionados. Em Mateus 2 e 3 nós vemos sobre aqueles que alvoroçaram Herodes na nossa leitura anterior. Embora muitos que estavam orgulhosos foram humilhados pela sua palavra de pregação. Diante da sua vida e pregação, muitos caíram do orgulho religioso e foram humilhados diante de Deus. O fato que acontecerá novamente na sua vinda. Quando Jesus veio, quebrou os orgulhos. Quando Jesus voltar, ele vai dizer que esses orgulhosos nunca foram parte dele, como nós vemos em Mateus 7, 21 e 23. Não vamos ler agora, mas eu peço, o irmão já projetou e você pode ver sobre esses dados que nós estamos falando. Como queda caíram. Essa redundância é para você entender que caíram nas mãos dos romanos. Milhares foram levados ao cativeiro e milhares morreram. A nação arruinou-se, o templo foi destruído e o povo foi espalhado por todas as nações. Assim ficou Israel até esses tempos atrás. Em 1 Pedro 2,8 nós vemos: é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Romanos 9, 23, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Só tem um caminho. Esta pedra de escândalos para muitos, ela é a salvação, o ancoradouro para aqueles que não querem ser confundidos. Quem? Aqueles que creem em Jesus. Amém? Ainda em Lucas 2:34, comentando ainda sobre Simeão, sobre o alerta que ele passou para Maria, onde nós vemos que é para um sinal. Jesus era um sinal de desprezo e rejeição para todas as pessoas sem humildade. E foi desprezado, e a sua palavra tem sido um aviso aos desleixados, aos negligentes. Os soberbos sempre terão a marca ou o sinal do simples Jesus. Todos os soberbos, todos os arrogantes têm a marca da cobrança de Jesus sobre a vida deles. E isto é um sinal, isto é um calo no pé das pessoas. Em Atos 28 e 22, nós vemos uma passagem onde Paulo, já preso em Roma, ouviu, e ele quis ouvir dos principais judeus a resposta sobre o que achavam da palavra pregada pelos apóstolos, principalmente a que ele pregava. Em Atos 28 e 22, responderam para Paulo: no entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é em toda parte que se fala dela. Tratavam no começo o cristianismo, a palavra de Jesus de Nazaré, como uma seita, a seita dos nazarenos. Chamavam o evangelho de Jesus de seita. Mateus 24, aliás, Atos 24 e 14, veja o que Paulo fala, fazendo um comentário sobre os acontecimentos, o que achavam. E ele diz: mas confesso isto, que conforme aquele caminho que chamam de seita, conforme o caminho de Jesus que chamam de seita, assim sirvo a Deus dos nossos pais, crendo tudo quanto está escrito
na lei e nos profetas. Fala o que quiser que é a nossa igreja. Tem vários apelidos da igreja do Senhor. O importante é você se comportar e a igreja se comportar como Paulo, tendo certeza que segue o evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém? Nunca uma profecia foi tão exatamente cumprida como esta. Milhares rejeitam o evangelho e caíram em ruína. Sempre assim, rejeita o evangelho, cai em ruína. Milhares ainda estão caindo daqueles que têm vergonha de Jesus. Milhares o blasfemam, milhares o negam, falam mal contra ele. E se ele estivesse aqui, crucificariam novamente como fizeram os judeus. Sem dúvida. Mas alguns milhares, por ele são renovados, justificados e elevados à vida e ganham a paz. Aquela paz que o mundo não pode dar e que Jesus só pode dar. E para nós terminarmos, nós vemos o último comentário de Simeão a Ana, e ele diz: uma espada transpassará também a sua alma. Quando alguém diz para nós: eu tenho uma dor no coração, eu sinto um frio no coração, as mães sabem melhor o que é isso. Então Simeão falou para Maria: Maria, você vai ter muita dor no coração, como uma espada te fincando, porque você vai ver coisas horríveis acontecendo com seu filho. Mas desde quando o anjo Gabriel encontrou com Maria e anunciou que ela ia ser a mãe do Redentor, naquele momento ela já foi acalmada, separada para enfrentar todas essas circunstâncias. Então este idoso homem, a serviço de Deus, avisa a mãe de Jesus que uma espada seria fincada na sua alma. Isto é, sofreria e assistiria toda a afronta e humilhação do seu filho, mas ela teria poder de suportar. Como todas as mães do Senhor suportam até o fim, de joelhos, orando, como Ana fazia, em jejuns, em orações, em rogos, é assim que suportamos as espadas nos nossos corações. Amém, amém, irmãos? E ela foi sustentada. O que passou a sua alma em dor, principalmente nos últimos 3 anos e meio de Jesus, o seu filho especial, com ele aconteceu literalmente. A espada transpassou o seu corpo. Nós vemos em João 19:34, contudo um dos soldados lhe furou o lado de uma lança e logo saiu sangue e água. Por isso não foi quebrado os seus ossos, porque era a profecia que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E você sabia que Maria assistiu tudo isso? Imagina o coração daquela mãe vendo seu filho sendo espetado, mas essas espetadas ela já tinha no coração durante toda a vida. Durante toda a vida. Eu creio que as mulheres sabem entender melhor o que está escrito, até além do que o próprio pregador está passando, as mães que sofrem pelos filhos, que oram pelos filhos, porque sofrimentos e a morte do filho afligiram profundamente a alma desta bem-aventurada mulher. E se Maria não tivesse sido avisada e sustentada por uma fé forte, ela não poderia ter suportado as provações que vieram sobre Jesus. Como mãe, o desespero sairia do controle, mas Deus a preparou para isso. Como prepara todas as mães do Senhor, Maria foi sustentada, amparada, desde o encontro com o anjo Gabriel até o dia da crucificação de Jesus. Ao lado de João e de várias mulheres, Jesus ainda olhou a última vez para sua mãe e disse: mulher, eis aí teu filho, apontando para o jovem discípulo João. Adote ele. Embora sua fé tenha sido agitada e atormentada por várias tentações, sua mais terrível batalha foi com a cruz. Sempre assim. A mais terrível batalha de nós todos é a cruz, pois Cristo poderia parecer completamente destruído,
mas ela sabia que tudo isso vinha de Deus. Amém? Ela não estava acabada em tristeza, pois ela tinha um coração amparado por Deus, pois a paciência dos santos difere amplamente da estupidez dos tolos, que leva ao desespero, em todos os sentidos das nossas vidas. Por mais que a espada seja penetrante, o Senhor nos dá o conforto, nos dá o poder e a sua graciosidade. Jesus, desde o seu nascimento, Ele ensinou para nós o que vale a pena e o que não vale. O que é de Deus, o que não é de Deus. O que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Você quer ser um agradador de Deus e viver na graça de Deus? Receba Jesus. Abra as portas do seu coração. Faça Ele morar. Faça Ele habitar. Faça ser o seu Senhor até o dia que Ele voltar. Amém?